Nós estamos aqui de volta para continuarmos o nosso trabalho de resumo e comentários da obra Transição Planetária de Divaldo Pereira Franco. Essa obra psicografada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ela traz informações que realmente nos causam admiração, porque ele fala de um momento muito difícil da vida humana. Ele fala de um desastre terrível que aconteceu, que foi o tsunami de 2004, que ceifou mais de 230 mil vidas. E ele fala que isto é um prenúncio da fase de regeneração, ou seja, que o nosso mundo está saindo da fase de provas e expiações para ingressar na fase de regeneração. Neste capítulo 9 que nós vamos ver hoje, ele especialmente se dedica a dramas particulares. Então, ele trata de um caso sintomático. Ele fala de uma jovem senhora que estava tentando se desprender do seu corpo. Ela já havia ido a óbito no acidente terrível que foi o tsunami. O corpo já iniciava o estado de putrefação, mas o espírito ainda estava preso, como nós já vimos, a uma prisão. Realmente há uma prisão para o espírito no corpo, tanto que os espíritos dizem que quando nós deixamos o corpo, a comparação é de um pássaro que deixa a sua gaiola e passa a voar livre, porque o nosso corpo nos prende. Os espíritos inferiores, os espíritos mais grosseiros, eles chamam o nosso corpo ou a encarnação de zona de esquecimento, ou até, curiosamente, paradoxalmente, de zona das sombras. Porque aqui encarnados nós não temos memórias. Nós não nos recordamos do que aconteceu na nossa existência em eras passadas. Então nós carregamos conosco muitas vezes aquela falsa impressão que a gente está começando agora e que vai terminar com a morte. Isso é uma ilusão, meus irmãos, é uma ilusão. Nós estamos vindo de muitas e muitas vidas e, em média, diz o André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que o espírito humano tem, em média, 3 bilhões de anos. Então, nós já passamos por muitas fases no processo evolutivo. A Terra passou já por uma fase chamada fase primitiva e está passando pela fase de provas e expiações e ingressando na fase de regeneração. Então, nesta fase de regeneração, só entrarão os espíritos melhores. Os mais grosseiros todos serão levados para mundos primitivos, onde poderão evoluir e mais tarde voltarão para a Terra para continuarem o seu progresso junto com os seus irmãos de humanidade. Alguns talvez migrem para outros mundos ainda, mas o normal é que esses espíritos acabem retornando ao mundo de onde saíram. Então, essa humanidade terrestre, mesmo que seja levado para mundos primitivos para poderem se corrigir, acabarão voltando para a Terra com o passar das décadas. Muito bem. Voltando ao caso do capítulo de hoje, nós encontramos o Manuel Filomeno, junto com a sua equipe liderada pelo Dr. Charles, chegando num lugar onde há uma senhora, uma jovem senhora, nós dizíamos, que está tentando se libertar, romper os laços que prendem o seu corpo físico ao seu perispírito. E
Mas ela não consegue, por quê? Por uma das razões é porque um espírito obsessor terrível, um espírito que a suga há muitos anos, está ali aproveitando-se daquela situação, mas ao mesmo tempo ele está contristado, porque ele não queria de maneira nenhuma que ela desencarnasse naquele momento, porque ele estava se usando dela, se servindo dela para atingir os seus prazeres, especialmente os prazeres libidinosos. Mas a mãe dessa moça, também desencarnada, se aproxima do Manuel Filomeno de Miranda e vem lhe pedir que ajude a sua filha e explica que ela, aos 14 anos, foi entregue em matrimônio para um homem muito mais velho e eles viveram muito bem durante 2 meses. Depois disso, ele a leva para a sua casa de prostituição e faz de sua mulher mais uma das prostitutas que trabalham naquele ambiente. Muito embora ela vá administrar aquele ambiente de prostituição, ainda assim ela vai ser apenas mais uma mulher que venderá o corpo para agradar a clientela. Nessa atitude, nessa vida bastante censurável, né, ela se transforma de fato numa profissional e passa a fazer o que é necessário para atrair a clientela e tudo mais, a ponto de expulsar a sua mãe de dentro da sua casa, porque a mãe, com um coração dolorido por ver a filha fazendo esse tipo de trabalho, vai atrás dela inúmeras vezes pedindo para que ela pare. Mas ela se irrita com a mãe e põe a mãe para fora de casa, numa atitude bastante grosseira. Bom, nesta vida, um dos seus espíritos obsessores, um espírito companheiro, um espírito adversário, vai dominá-la e passa a explorar a vida física dessa jovem para os seus próprios prazeres. E agora, ali desencarnada, diz o André Luiz que esse espírito está André Luiz não, Manuel Filomeno de Miranda, ele está irritado com o fato da mulher ter desencarnado. E não quer permitir que ela se liberte de maneira nenhuma. Para atender aos rogos da mãezinha, o Manuel Filomeno de Miranda aplica energias calmantes na jovem e ela adormece. E em seguida ele faz com que adormeça também o obsessor. E eles são levados dali para lugares onde poderão ser atendidos. Neste momento, o Manuel Filomeno de Miranda aproveita para comentar a responsabilidade que é nós estarmos encarnados. Nem sempre nós levamos isso a sério, mas a encarnação é uma oportunidade única para a nossa evolução. Por isso ela deve ser aproveitada minuto a minuto. Nós não podemos de modo algum desprezar a chance abençoada que é estar aqui na Terra, porque na Terra nós vamos burilando aqueles pecados, a nossa grosseria, a nossa falta de amor, e isso tudo vai se modificando por conta do sofrimento mesmo, porque nós vamos sentindo a falta das pessoas que nós amamos, ou pelo menos, talvez egoisticamente, na falta das pessoas que nos amam. E isso tudo vai nos mudando. Então nós não devemos, meus irmãos, permitir que a nossa vida seja desperdiçada com aqueles prazeres fúteis que nos levam à embriaguez dos sentidos, que fazem com que nós nos percamos na orgia da nossa sensualidade, na utilização dos tóxicos ou dos alcoólicos, enfim, nós devemos valorizar a vida.
porque esse momento precioso nos abre as portas para a evolução e para um dia ingressarmos no mundo espiritual com méritos. Então esta me parece a grande lição deste capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham lido. Sempre repito, procurem adquirir o livro, porque a compra deste livro espírita auxilia a obra de Divaldo Pereira Franco e é uma caridade que nós fazemos sem fazer esforço. Ler o livro é instrução, nós vamos aprendendo, vamos ficando acordados para o nosso trabalho na vida. E se vocês gostaram, por favor, assistam amanhã o nosso próximo resumo com comentários e não se esqueçam de assinar o nosso canal. Que Jesus os abençoe e os ilumine sempre. Muito obrigado pela sua companhia.